você ande comigo pela Bíblia hoje. Jesus, quando ele ia passando, quando Jesus estava na cidade, quando Jesus estava na terra, né? Jesus, ele era acarretado, ou melhor, ele era seguido por multidões mesmo. Eu acho tão interessante que hoje, quando a gente diz assim, nossa, aquele pregador lá, ele arrasta a multidão. Você sabia disso? Nossa, eu fui no show do fulano, presta atenção aqui, amados. Eu fui no show do fulano, tinha uma multidão. Nossa, eu vou trazer aquele pregador lá famoso porque vai dar multidão. Sabe de uma coisa? Naquela época, Jesus ele atraía multidões, mas sem holofote, sem anúncio. Aonde que ele passava, ele atraía multidões. Nós temos que voltar à Bíblia, gente. Nós temos que voltar a se apaixonar por Jesus, amados. Nós temos que voltar a ver realmente como é que Jesus trabalhava na terra. E ele estava realmente passando pela terra e ele atraía multidões. Agora tem um fato interessante na palavra de Deus que eu quero trazer nessa noite. Existia também uma turma que ele atraía. Existia um tipo de pessoas que ele atraía e que hoje também não acontece. Como assim, pastora? Às vezes a gente está aqui com multidão, às vezes a igreja está lotada, sabe? Muita gente. E Jesus, quando ele chegava no ambiente, os demônios não poderiam ficar. Existia pessoas, sabe, vindo até Jesus. Os espíritos imundos eram atraídos até Jesus. Era incrível. E aqui em 8:16 diz, chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Veja bem, gente, muitos endemoniados. Aonde Jesus estava, realmente os espíritos imundos estavam ali também. Existia um confronto. Eu te pergunto hoje, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? Porque, será que teria público para Jesus hoje, amado? Será que naquela época, Rogério, tinha mais demônio que hoje ou hoje tem mais demônio que naquela época? Com certeza. O mundo está mais sujo. As pessoas estão mais sujas dentro da igreja. Sabe, o pecado está mais aflorado na igreja. E por quê, querido? E por que muitas vezes as pessoas entram dentro da igreja e saem embora e os demônios estão sentados do lado e nada acontece? Quando Jesus passava, e eu quero crer que hoje ele está aqui, amém, gente? Só 10 falou, eu quero crer que ele está conosco hoje. Eu quero crer que você está cheio do poder de Deus hoje. Eu quero crer que o Jesus que está dentro de ti realmente ele reina, ele faz acontecer, eu quero crer nisso. Amém? Porque é muito fácil dizer, eu tenho Jesus, o que está confrontando a tua vida com este mundo? Jesus, trouxeram muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Ele não fez força nenhuma. Ele não derramou um pote de óleo na cabeça de ninguém. Ele não fez um cenário, foi para público, ou também foi para um altar, ou foi para o Facebook, amado. Ele não fez, não chamou atenção para ele. A palavra de Deus diz que meramente com a sua palavra, ele expeliu. Será que tinha o que aí? 100 endemoniado? Será que tinha quantos? Porque às vezes, querido, a gente para orar por uma pessoa endemoniada, a gente faz uma festa. A gente expulsa de lá, amarra de cá, faz de lá e as coisas não acontecem. Está faltando a presença do Senhor na nossa vida. Está faltando a unção do Todo-Poderoso na nossa vida, amado. Ele chegou meramente com a palavra. Abre em Hebreus 4:12. O que é a palavra? Amados, como é que nós vamos expulsar demônios da nossa casa, da nossa vida, da nossa família? Como é que nós vamos limpar uma sociedade? Como é que nós vamos trazer as pessoas para a presença de Deus, se nós não temos a palavra na nossa boca, querido? A palavra de Deus, querido, Hebreus 4:12, presta atenção aqui. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Peraí, quando você conhece a palavra, você não precisa ir atrás do profeta A, do profeta B, daquele que faz profecia, daquele lá, essa cartomancia gospel. Quando você conhece a palavra,
e você fala da palavra, e você meramente prega a palavra, e você ora a palavra, os demônios não podem ficar, queridos. Os demônios não podem ficar na tua casa, na tua vida, aonde você está. A palavra, ele meramente com a palavra dele, ele expelia multidões de demônios. E eu fico pensando hoje, o pecado está tão banalizado. Você sabe, querido, quando a pessoa está em pecado, ela está com demônio. Quando a pessoa está com porta aberta para o pecado, o demônio está ali. Mas às vezes a gente se depara com situações das pessoas chegando até a gente e dizendo, olha, eu estou pecando, mas olha só, mês que vem eu vou parar de pecar. Sabe, queridos, às vezes as pessoas estão tão acostumadas a conviver com o diabo, que entram e saem da igreja e a sua vida não muda. Você está aí comigo? Tem uma coisa que Jesus veio fazer, sabe, que está em 1 Pedro 5:8, diz que o nosso adversário, coloca aí por favor, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Gente, as pessoas não querem nem mais falar o nome diabo. Não, pastora, olha só, se eu falar o nome diabo, vai atrair coisa ruim. Querido, ele existe. Ele é tão real quanto você está me olhando aqui. Tão real. Ele faz atrocidade nos casamentos. Ele faz atrocidade nas vidas financeiras. Ele destrói com famílias inteiras no vício, amado. No vício. Mas quando a gente encontra Jesus de verdade, sabe, Jesus veio para desfazer. Bota aí, em 1 João 3, se eu não me engano, por favor. 1 João 3:8. Sabe qual é a missão de Jesus na terra? Sabe, eu fico preocupada nessa geração que a gente está vivendo. Porque tem líderes, obreiros, enfim, pessoas que elas têm tanta missão. Elas têm missão de viajar para o exterior, de pregar para todos os lados. Ela tem missão para lá, missão para cá. Sabe, para ser não sei quantos seguidores no Facebook. Mas sabe qual é a minha missão e a tua missão? Sabe por que Jesus está dentro de você? Sabe por que Jesus foi ao céu e entrou novamente em espírito dentro de mim e de você? Para desfazer as obras do diabo. Para desmanchar as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Procede de quem? De quem? Então, querido, não tem como tu dizer para mim que você está em pecado e você está com Deus. Quem crê na palavra? Quem crê na palavra? Eu não vou botar glacê no teu pecado, meu filho, porque com glacê ou sem glacê, quem pratica o pecado é do... olha para essa pessoa do lado aí e vê de quem que ela é filha. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Gente, não tem como ser filho de Deus. Não tem como dizer para você que eu sigo a palavra de Deus, querido. Que Jesus está dentro de mim, que eu faço a obra de Deus. Se eu não tiver esse antídoto, se eu não tiver esse sangue do Cordeiro para desfazer as obras do diabo. Não tem como. Para de ser crente meia boca, meu amado. Se você é do Senhor, se você é de Jesus, se você está praticando a palavra de Deus, está lutando para estar em santidade, o diabo não pode ficar na tua casa. O diabo não pode ter vantagem na tua vida. Porque o Jesus que mora em mim, ele veio para desfazer, destruir as obras do diabo. Tem alguém com Jesus dentro de si aí? Diz assim para Satanás: hoje eu te pego. Hoje eu te amasso. Aleluia. Pode botar o 9 e o outro. Pode botar o 9 também, vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nascido de Deus, não sentado nessa cadeira. Não simplesmente dizendo que vem à igreja.
é novo nascimento, é novo ser, é nova vida. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque dentro dele existe uma semente santa. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Querido, se eu nasci em Cristo, há 27 anos atrás, eu nasci de novo. Jesus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a largar as sujeiras da minha vida. E eu não posso viver na prática do pecado. Deixa eu falar aqui, querido. Se você está na prática do pecado, você precisa nascer de novo. Aceitar Jesus como teu único fiel Salvador. Não tem como. Porque se está dentro de mim uma semente santa, uma divina semente, como é que eu vou viver na prática do pecado? Aleluia. Bota o 10. Para você ficar um pouquinho mais bravo comigo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que ama o seu irmão. Bom, todos ali são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existe filho do diabo, gente? Ô, pastora, não, a senhora está louca. Eu vou sair daqui e vou botar acende no Facebook. Vocês estão falando besteira. Palavra de Deus. É palavra de Deus. Se você está sentado aqui, saiba, essa igreja, ela prega a palavra de Deus. Se você não gosta da palavra de Deus, fala com Deus, porque foi Ele que escreveu. Amém? Tem gente que eu começo a falar algumas coisas para as pessoas, às vezes no gabinete, às vezes no dia a dia, as pessoas ficam de mal comigo, ficam bravas comigo. Querida, é mais fácil encarar a pastora Nazaré do que encarar o diabo lá no inferno. Lá em Efésios, não precisa abrir, mas em Efésios 12, diz que nossa luta, 6:12, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Seja qual luta que você está passando hoje, seja de um divórcio, seja num espírito de bancarrota, de falência, seja na depressão, seja o que for a luta que você está passando, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra a pessoa, o adversário, o ser humano. A nossa luta é contra o inimigo. É por isso que eu estou insistindo muito para que você faça o curso sexta-feira. Que você vai ver na entrelinhas como que o inimigo trabalha. Muitas vezes você dorme com ele e você não sabe. Mas vamos para Marcos 5. 5:1. Aleluia. Deus é bom. Marcos 5:1, chegaram a outra margem do mar. É isso que está escrito? Chegaram a outra margem do mar. E lá Jesus, se fosse hoje, né? Os pregadores famosos, ou muita gente por aí, não, vamos armar aí uma rede, vamos botar uma cadeira de praia, porque eu vim descansar, não é isso? Jesus não descansava não, meus amados. Jesus não parava um minuto. Sabe por que os demoniados iam até ele, as pessoas queriam ser curadas? Porque ele tinha a presença do Pai. E ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tem pessoas, queridos, que querem muito descanso e estão deixando Satanás fazer bagunça no seu ministério, na sua família, na sua casa. Sabe, queridos, eu ainda tenho alguns irmãos que não são cristãos. Alguns irmãos. Acho que são 2 ou 3 que não são cristãos ainda. 2,5. 2,5. De 10 tem 2,5. Mas eu luto em oração por eles. Porque eu amo tanto eles, que eu não posso parar de orar por eles. Sabe, querido, Jesus ele não tinha descanso. Ele foi para outra margem do rio, na terra dos Gesarenos. E sabe quem que se encontrou com ele lá? O prefeito da cidade. O prefeito da cidade foi lá e disse assim, olha, eu tenho aí um palácio para ti, vamos lá dormir comigo. Eu fiz uma cama bem macia, uma cadeira macia, tem tudo de bom lá para ti. Não, quem se encontrou com ele foi um homem possesso. Olha ali, vamos lá, pode passando. 5:2. Ao desembarcar, logo que ele pisou na cidade, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Gente, aonde Jesus estava, gente, os demônios ficavam uriçados, doidos. Aonde Jesus está, tem que ter libertação, querido. Tem que ter manifestação da glória
mas também tem que ter manifestação demoníaca, porque aonde Jesus estava, ele se encontrava com gente desse jeito. Então não te apavore. Se Jesus está aqui, e tem pessoas que não estão bem, talvez estão com espíritos imundos, talvez com vida errônea, né? Alguma coisa, ela começa a sentir mal. Ela começa a passar mal. Ela começa a ficar com dor de cabeça, dor de barriga, enjoo, passa mal. Logo que ele pisou na cidade, ele foi recepcionado. Olha que maravilha. Olha que homem cheiroso que recepcionou Jesus. Será que ele estava com perfume francês? Querida, baseado nisso aqui, eu fico imaginando, amados, algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Alguns pregadores famosos que querem o voo da última classe, da primeira classe, tapete vermelho, que querem hotel de primeira classe. Eu fico pensando, será que é o mesmo Jesus que está na Bíblia que eles estão pregando? Porque Jesus, quando ele estava na terra, ele só se encontrava com gente catinguenta. Ele se encontrava com gente assim. Logo se eu encontro um homem possesso de espírito imundo, eu posso dizer, passo 3, eu posso dizer para você o seguinte: ele era um homem, mas ele estava dominado por demônios. Dominado. Ele não tinha mais vontade própria. Ele não sabia onde mais morar. Porque quando Satanás ele se aposta de uma pessoa, ele pode se apossar de duas maneiras. Ele pode se apossar com feridas abertas, emocionais, feridas maltratadas. Ou ele pode se apossar com legalidade que a própria pessoa deu. Ela começou a deixar o Satanás entrar. Ela começou a não levar Deus a sério. Eu não sei. Por que esse cara chegou nesse estado? Eu não sei por que você está olhando aqui para mim e a tua vida parece que está em sepulcro. Eu não sei por que tu estás olhando para mim com uma vida aparentemente boa, mas só tu sabe, quando sai daqui, como é que está a tua vida. Eu quando conheci Jesus, querido, eu aparentemente estava bem. Eu estava bem. Mas eu estava endemoniada. Eu estava possessa. Quando eu fui para um culto de cura, eu fiquei possessa a noite inteira. Porque até aquele momento, eu tinha dado tanta legalidade, tinha tantos demônios em mim, que foi muito tempo, realmente, naquela noite para eles saírem. Chegou um homem, mas não era mais um homem. Quem estava dominando ele eram os espíritos malignos. Pode passar. Ah, tá. E qual vivia no sepulcro? E nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Todo mundo tinha desistido dele. Ele já vivia lá escondido no meio do cemitério, porque com certeza ele estava com um Exu de morte, Exu capa preta. Ele estava com todas as entidades, ele tinha legiões de demônios. Então ele já vivia lá no sepulcro. Talvez o teu sepulcro é o teu quarto, na depressão, no choro, né? Talvez tenha alguma coisa presa na tua vida, que o teu sepulcro é dentro da tua casa mesmo. Aparentemente você está bonitinho. Alguém, nem mesmo com cadeia, alguém podia prendê-lo. Esse homem chegou no limite de um ser humano. Ninguém podia prendê-lo. Ninguém podia segurá-lo. Deixa eu te falar. Você talvez não está gostando do que eu estou falando do diabo. Mas deixa eu falar uma coisa. Uma pessoa sem Deus, o diabo faz atrocidade. Uma pessoa sem Deus, ele mata, ele esquarteja, ele coloca toda aquela força dele ali, para ter uma ideia, ninguém conseguia segurar ele, passa o outro. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém poderia subjugá-lo. Talvez você chegou aqui e você chegou hoje ou outros dias com situações assim, que ninguém mais poderia te ajudar. Ninguém. O desespero da alma era tanto, o sufoco era tanto, o descontrole era tanto, que ninguém mais poderia te ajudar. Eu confesso que eu atendo pessoas semanalmente, mas eu também fui atendida nessa situação. Ninguém poderia mais me ajudar. Teve uma tarde que eu disse: Deus,
Se tu existe mesmo, tu vai aparecer para mim. Tu vai enviar um anjo, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. E realmente Deus enviou um anjo, e através desse anjo, eu estou aqui hoje. Ninguém, grilhões. Você acha que Satanás tem força, gente? Você acha que o diabo tem força, mano? Que o diabo pode destruir, fazer acidente, matar pessoas do acidente, derrubar avião? Você acha que não? As pessoas acham que não, ele é bonzinho. Sabe qual é a maior estratégia de Satanás nesse tempo? É mostrar para você que ele não faz mal nenhum. Maior estratégia, ele está vencendo nisso, é que ele não existe. É que ele é bonzinho, que não dá nada. Tem pessoas escravizadas no pecado, escravizada na finança, escravizada nas suas emoções, escravizada no relacionamento, e com medo de um monte de coisa, sendo escravizado, e acha que está tudo normal. Aquele homem já estava acostumado a morar em sepulcro, as pessoas muitas vezes preso. Então quer dizer que ele foi muita gente tentou ajudar, e não adiantou. Sabe de uma coisa que eu vou te dizer? Talvez você está aqui e você ainda está buscando em pessoas ajuda. Você está buscando em coisas, em pessoas. Deixa eu falar para você. Ninguém pode te ajudar a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém. Se você está passando por alguma situação difícil, em que você não sabe mais o que fazer, em alguma prisão na tua vida, Jesus está nesse lugar e Ele quer te libertar. Passa o outro, por favor. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo com pedra. Deixa aí. Andava sempre desorientado. Andava para lá e para cá, para os montes e sepulcros, lugar alto e lugar baixo. Ele estava de um lado, ele estava de outro. Uma pessoa que andava de noite e de dia. Uma pessoa que clamava, uma pessoa que desorientada. A mente dele não era mais ele que comandava. Não era ele mais que era dono do corpo dele. Ele era direcionado pelos espíritos imundos. Talvez, querido, você diz assim: não, pastor, eu ainda estou em pecado. Mas veja bem, eu não sou assim. O nível daquele homem ali estava no limite, mas talvez o teu está começando. Talvez você está sendo escravizado por um tipo de demônios que te leva a pecar no Facebook, nas pornografias da vida, nas mentiras, nos pecados, no sexo ilícito. Eu não sei. Talvez ainda está 10%, mas cuidado. Se tu abrir uma brecha, ele vai tomar conta de tudo. Fecha. O mais rápido que tu puder. Não brinca com Satanás, porque ele é violento. Ele começa a seduzir. Ele começa a dizer que não dá nada. Ele começa a dizer: não, isso aqui não tem problema nenhum. Eu lembro que o meu marido, ele bebia muito. Ele bebia muito ao ponto de carregar no carro dele caixas de cerveja e de uísque. Sempre bebeu. E depois que eu me converti, ele continuou bebendo bastante. E ele era muito alterado quando ele bebia. E um dia, Deus tocou no coração dele e ele parou de beber. E fazem mais ou menos 15 anos, 14 anos que ele parou de beber. E ele sempre trabalhou com restaurante, lanchonete, churrascarias. E a cerveja rolava. E ali tinha uísque. Ele decidiu e ele dizia para os donos, quem estava lá, ele dizia: não passe nem na frente com isso de mim, para mim. Não me ofereça nem um gole. Porque eu não posso dar nem um gole, porque se eu der um gole, eu volto a fazer tudo o que eu fazia antes. E fazem 14 anos que ele não bebe um gole de nada. Questão de decisão. Tu abre por um gole, Satanás te dá a cerveja inteira. Tu abre por uma chupadinha, uma cheiradinha, Satanás te leva na boca do fumo. Cuidado. Não brinca com isso. Ele é astuto. Ele está tirando muita gente da igreja. Esse negócio não dá nada. Dá nada, agora vem verão. Dá nada não. O que tem ficar 2 cultos sem ir? O que tem? Dá nada. Ferindo
com pedras. Eu não sei se você está aqui ferido por alguém. Eu não sei se talvez a abertura no teu emocional, ou aonde que o inimigo tenta trabalhar na sua vida, foi ferida por alguém. Alguém te feriu talvez de alguma maneira, com pedra, não sei. Ele ali se feria a si próprio. Talvez você é o tipo de pessoa que Deus já disse que vai fazer, que vai acontecer, que tu está no caminho, que tu é filho de Deus e que as coisas vão mudar, mas você fica pedra em mim, jogando pedra em você, de autopiedade, de autocomiseração, de pouca fé, dizendo que nada vai dar certo, dizendo que os caminhos estão fechados. Você não escuta a voz de Deus, você está se ferindo. Você está se ferindo. O inimigo faz muita gente se ferir a si própria. Eu falava com uma mulher essa tarde, e ela está numa depressão. E eu disse para ela, olha, eu quero te ajudar, tem mais uma pessoa que está ajudando ela aqui também. Ela está aqui, essa pessoa que está ajudando. Eu disse, nós queremos te ajudar. Agora é o seguinte, tu te levanta. Porque se tu continuar jogando pedra em cima de ti, nem eu e nem Jesus vai poder te ajudar. Tem feridas na tua vida que você mesmo joga pedra. Que você passa pedra e você se machuca. Sentimento de autopiedade, autocomiseração. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi no livro da Rebecca Browner. Deus não trabalha com vítimas. Porque Ele já pagou um alto preço pela tua vida. E você tem um valor inestimável. Então, se você continuar se ferindo, o teu lugar deve ser o sepulcro. Se alguém te feriu, perdoa. E se você está se ferindo, joga essa pedra fora hoje. Aleluia. Deus é bom. Confesso que à meia-noite eu termino. Vamos lá. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Satanás vê Jesus, minha filha. Satanás sabe exatamente o que está dentro de mim, passa o outro. Ele disse assim para Jesus, olha o que ele disse. Exclamando com alta voz, Jesus, o que tenho eu contigo, ó Filho de Deus Altíssimo. Ei, quando eu passo pela rua, ou quando eu estou andando de carro, uma vez eu tive experiência lá em Criciúma, quando eu estava fazendo curso de teologia. A gente estava na sala de oração e o Senhor me levou a andar pela cidade em espírito. E Satanás saía correndo quando a gente andava em espírito. O que eu entendo isso? Eu entendo que Satanás, quando ele vê uma pessoa, ele olha exatamente como é que a pessoa está também. Ele não é onisciente, onipresente, mas ele sabe. Ele sabe, ele disse, Jesus, talvez os discípulos nunca tiveram essa relação, essa revelação até ali. Jesus, tu és o Filho de Deus Altíssimo, mas Satanás sabia. Satanás sabia. Satanás disse, tu és o Filho de Deus Altíssimo, Jesus. Deixa eu falar para você, Carlinhos. Quando você passa lá na rua de Torres, Deus te vê, mas Satanás também te vê. Olha ali, ó. Olha o que ele está fazendo. Ah, não posso mais chamar de santo, não. Olha o que ele fez hoje. Ha. Tem gente que diz assim, não, eu estou fazendo isso aqui, mas ninguém está vendo. Primeiro que Deus vê tudo, e depois que Satanás também está ali do lado ali, esperando você cair. Se hoje ele me visse ou te visse, o que ele diria? Lá vai a filha de Deus Altíssimo? Ou lá vai aquele que é uma ferida aberta e vive pecando? Que nome ele te daria? Forte isso, né? Da outra pregação. Que nome ele te daria? Oh, conjure-te, porque não me atormente. Querida, outra coisa que eu volto a falar. Se eu estou cheia da presença de Deus, não é Satanás que me atormenta, é eu que atormento ele. Quem está aí? Ninguém diz amém. Vocês estão dormindo? Querido, se eu estou cheio da presença de Deus, não é eu, querido. Que você é atormentada pelos diabos, pelo demônio da insônia, pelo demônio da depressão. Querido, não é eu. É Satanás que vai ficar atormentado com a minha presença. Quem está me entendendo? Mas sabe o que acontece? A igreja somos eu e você. Ela está sendo atormentada com todo tipo de enfermidade, com todo tipo de depressão, com todo tipo de opressão. E ela está com medo do diabo. Pode ir ali naquele hospital ali. Vê o que tem ali na clínica psiquiátrica. Mas sabe por que eles estão ali?
Diz bem alto. Por quê, pastora? Não, eu não ouvi. Diga. Por quê, pastora? Porque o Jesus que está dentro de ti não funciona. Se funcionasse, você entrava ali e botava aqueles demônios tudo para correr. Ah, querido, eu não entro no hospital sozinha não, querido. Quando eu entro no hospital, além de Jesus comigo, vai uma legião de anjos. Eu já passei no corredor do hospital aqui mesmo, que Satanás começou a berrar. Eu acho que a Juscelia está aí, ela lembra. Satanás começou a berrar no outro quarto. Porque aonde eu estiver, a presença de Deus está comigo. E ele fica atormentado. Mas tem gente olhando para mim, que tem sido atormentada e assustada por ele. Está se cobrindo a cabeça, morrendo de medo. Cadê o Jesus que está dentro de você? Cadê o Jesus que tu serve? Clamando em alta voz, não me atormente. Não me atormente. Sabe, querida, eu fico maravilhada. Ah, eu fico. Se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é atormentar o diabo. Por quê, pastora? Porque eu fui atormentada por ele. E eu fiz um pacto com o meu Jesus. Que enquanto eu viver, ele vai se ver comigo. Ele vai ficar atormentado. Muito atormentado. Decida nessa noite, presta atenção. Eu quero falar para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Presta atenção. Porque essa pregação te dá sono, cansaço, que ele não quer que tu escute. Mas decida nessa noite, entrar na tua casa e botar aqueles demônios lá. Botar os espíritos imundos que tem te atormentado. Bota ele no tormento hoje. Bota ele no tormento. Como que eu faço isso? Começa a louvar na hora da crise, na hora do desespero. Começa a escutar a palavra de Deus. Começa a bradar o nome dele. Pega a Bíblia, começa a orar em voz alta dentro de casa. Ele odeia escutar a Bíblia. Odeia. Odeia. Ele odeia louvores. Sabe quando você dá crédito para ele? Quando você aceita a tua doença. Quando você aceita a depressão. Quando você aceita um divórcio, quando você aceita a miséria, quando você aceita pecar, ele bota a bandeja e você come, aí você dá crédito para ele. Não me atormentes, Jesus. Diga assim, hoje. Eu quero ver gente de fé aqui. Hoje, eu vou sair daqui, incrível ruca, de o Senhor Jesus. Eu vou atormentar Satanás naquelas áreas que ele tem me atormentado. Amém? Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Jesus olhou aquele homem recebendo ele, desembarcou, já foi recepcionado por um homem catinguento, fedorento, não tomava banho, né? Não tinha chuveiro, não tinha casa, com certeza dentro podre, tudo rasgado. Jesus, né? Jesus não pegou e disse: olha, sai daqui, eu não quero estar perto de mim. Olha, não vou fazer nada, eu vim descansar. Não. Jesus simplesmente disse assim: olha que maravilha, gente. Espírito, talvez ele nem ouviu, o homem nem ouviu, mas os demônios ouviram. Espírito imundo, sai dele. Espírito imundo, fala comigo. Espírito imundo, sai dele. Só isso. Olha que poder maravilhoso que tem esse Jesus. Enquanto o homem estava ali, né, bradando, espírito imundo. Eu já fiz isso entre os dentes já. Já teve pessoas conversando comigo e eu vendo o diabo nela, eu digo: espírito imundo, sai dela. Entendeu? Por quê? Espírito imundo, sai dele. Sai desse homem. Olha a autoridade que tem Jesus que mora em ti, mano. Você pode chegar na sua casa agora, onde você for, situação que você não está de acordo, que você está incomodado, e dizer: espírito imundo, sai dessa situação agora. Espírito imundo, sai do meu filho agora. Espírito imundo, sai dos meus negócios agora. E ele vai ficar desesperado porque ele quer um corpo. E ali ele ficou desesperado e ele não queria sair. E ele pediu, ele rogou que ele não queria sair daquele território.
Sabe, querido, às vezes ele está tão alojado, presta atenção nisso também que é profético. Às vezes ele está tão acostumado de sentar naquele sofazinho da tua casa. Olha só. Às vezes ele já achou aquela cama tão gostosa, que o dia que você se levanta para mandar ele embora, ele não quer ir. Ele está tão acostumado com aquele território, ele estava tão acostumado, aquele território de Gadara era tão propício para ele, que ele disse, não me mande embora daqui, eu não quero sair daqui desse território. Me manda para a manada de porcos. E Jesus aceitou. Porque porco imundo né? Era imundo mesmo naquela época. E Jesus aceitou. E eles entraram para dentro dos porcos. E ele ficou livre. Livre. Você sabe de uma coisa? Presta atenção. Lá na frente, ele está em perfeito juízo sentado na cidade. Porque uma pessoa que tem demônios, ela não está em perfeito juízo. Uma pessoa que é cirandada por Satanás, ela é desorientada, ela tem espírito de loucura, ela é doente, tem todas as coisas negativas. Mas a pessoa que é liberta de Jesus, é isso que eu acho maravilhoso. A pessoa que é liberta de Jesus, ela senta na praça em perfeito juízo. E eles foram para os porcos. Eu também entendo, e eu já estou quase encerrando aqui, eu também entendo uma coisa, que para Jesus era melhor 2.000 porcos afogados do que uma alma possessa. Talvez as pessoas, elas fazem igual o dono do porco lá. O dono do porco expulsou Jesus de lá. Jesus, sai do meu território porque tu está me dando prejuízo. Às vezes, querido, por você não perder alguns porcos, você tira Jesus da tua vida. Às vezes, por não sofrer alguns prejuízos, você faz negócios ilícitos. Às vezes, por causa de alguma coisinha, você tira Jesus da tua vida. O dono do porco estava com aquele homem possesso, aquela cidade possuída de demônios. Aquele homem quebrava tudo, batia em todo mundo. Ele preferiu os porcos do que uma pessoa liberta. Quantas pessoas que eu conheço que já não estão mais nem conosco na igreja, porque preferiram valorizar os porcos do que a sua liberdade em Deus. E para encerrar, eu já vou orar. E eu não vou abrir. Marcos 8 diz que Jesus foi curar um cego. Não precisa abrir. E ele chegou, ele tocou no cego. E o cego voltou. E ele disse, e agora? Tu está vendo claramente? Você já está enxergando? O cego falou, não, eu estou vendo as pessoas meio como árvore. Ele falou, vem aqui que eu vou te colocar a mão de novo. Ele pegou a saliva, cuspiu e fez ali um lodo e colocou nele, nos olhos, e ele viu claramente. Escuta, Jesus não liberta pela metade. Eu encerro nessa noite assim, eu vou orar já em cima disso. Mas Jesus não faz libertação pela metade. Tem meio crente, às vezes a pessoa é meio crente e meio, é meio mundo e meio crente. Não existe isso. Jesus, ele não faz libertação pela metade, meu amado. Enquanto você não enxergar claramente, ele não te larga. É você que pode ter largado ele. Ele chamou o cara de novo, depois você lê em casa em Marcos 8. Ele chamou o cara de novo e disse assim, está enxergando bem? Que eu já te curei, está enxergando bem? Não, eu estou enxergando bem. Não, vem cá. Botou a saliva, o lodo. Não, eu quero que tu enxergue claramente. Escuta uma coisa. Jesus é luz, querido. Ele não fica no penumbre. Ele não fica meia luz acesa, meia luz apagada. Jesus é luz. E quando a luz chega nas trevas, ela tem que clarear as trevas, não as trevas invadir a luz.